Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 3 de Romanos. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aqui Paulo já entra naquele debate que os judeus queriam que todos que se convertessem ao Cristo fizessem a circuncisão. E você convencer os romanos de fazer a circuncisão, ou os gregos, era muito difícil, porque era um ato que não os agradava em nada. E além do mais, quem ia fazer circuncisão? De que forma seria feita essa circuncisão, em que circunstância? E quem queria ter um pedaço da pele do prepúcio cortado? Portanto, ele tinha que saber lidar com as duas situações e provar que nós deveríamos ter fé e não simplesmente ter um pacto de cortar um pedaço para se dizermos seguidores de Deus, porque o principal era verdadeiramente seguir a Deus e não simplesmente ter um pacto desse ou daquele. Pactos todos fazem. A circuncisão não deixa de ser um pacto. Ou cumprir um ritual externo, porque intimamente em nosso coração é que deve estar estabelecida as leis de Deus. Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então a vantagem de ser judeu era grande, porque primeiramente a palavra de Deus foi confiada aos judeus. Eles foram treinados ao longo de séculos para entenderem que o Cristo viria no meio deles para ser a luz do mundo. Eles teriam essa responsabilidade de levar essa luz para o mundo. Mas poucos aderiram à ideia. Até hoje, poucos entendem que eles têm que trabalhar para o Cristo, e até mesmo negam. Mas o negam, na maioria das vezes, não porque querem negar Jesus, porque têm vergonha de terem negado lá atrás, e mantém essa vergonha até hoje. E Paulo diz, e principalmente a vergonha de ter que abandonar tudo aquilo que ele acredita para acreditar em algo novo e diferente. Logicamente que não são todos, mas um grande número. Por isso, Paulo chama sempre a atenção dos judeus para que eles comecem a entender a importância de amar a Jesus, o Cristo, vindo para nos ensinar as bases do amor, a da fraternidade, da confraternização e da compaixão uns para com os outros. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se alguns de nós tomamos atitudes contrárias aos ensinamentos da nossa doutrina, do nosso estudo, da nossa filosofia de vida, quer dizer que Deus é infiel a todos porque um grupo comete erros? De jeito nenhum. Aquele grupo que cometeu erros serão responsabilizados pelos erros que cometeram. E os demais, que agem de forma justa, serão recompensados por agirem de forma justa. Não podemos tomar uma parte pelo todo, nem o todo pela parte. Porque cada um deve ser avaliado e entendido segundo o local que ocupa dentro do contexto global. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Todo homem mentiroso, na hora que ele chegar perante Deus, ele vai ser julgado, tanto quanto o honesto. E as suas palavras é que vão prevalecer. Mas vão prevalecer se ele falar a verdade. Se ele não falar a verdade, Deus está lendo em nossa alma, porque nossa alma grava tudo que nós já fizemos. Quando a espiritualidade superior olha para nós, ele olha o espelho, olha uma televisão passando o filme de toda a nossa existência. Porque, assim como nós temos HDs que gravam tudo que a gente quer gravar nele, a nossa alma grava todas as nossas disposições íntimas, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que tivermos feito, todas as nossas ações, e são lidas pelos espíritos superiores. É como se a gente pegasse um cartão de memória que está lá na filmadora e colocasse aqui no computador e vamos ver o que foi gravado. É assim. Por isso que Paulo está mostrando, como ele não tinha esse recurso didático na época, que não existia nem computador, nem cartão de memória, nós temos hoje para mostrar isso para vocês. Então, os nossos atos e as nossas palavras, nossos sentimentos, serão vistos por Deus naturalmente,
Portanto, nós devemos ter atitudes e ações compatíveis com a justiça divina. E, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Aí que ele está dizendo que aquela injustiça que a gente está fazendo não é para o outro pagar o karma dele. Nenhuma forma de fazermos a justiça de Deus com nossos atos. E aí ele falo como homem. Porque como seres humanos, nós achamos assim, mas essa pessoa está passando por isso porque ele pecou, ele cometeu erro. Então ele tem que pagar perante Deus. Mas Deus é amor, é misericórdia e é justiça. E não é nós que vamos fazer a justiça. Nós temos que esclarecer aquela consciência para que ela não erre de novo. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Os erros desse ou daquele, os fatos que cada um comete segundo as suas condições íntimas, serão julgados segundo aquelas condições íntimas que cada um pratica. E somente trabalhando intimamente para o bem e para o amor, nós faremos o possível para edificar e construir todo o bem possível. E como que Deus vai julgar o mundo? Segundo o prisma dos homens ou o prisma de Deus? É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem enviar os escândalos. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Eu posso mentir para fazer a glória de Deus prevalecer entre os homens? Eu estarei sendo julgado como um pecador, se fizer isso? Vejamos. E, por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Se você está fazendo isso, se você está mentindo para tentar criar meios de fazer a pessoa acreditar no seu Deus, se você está tomando atitudes que são muito mais malévolas do que benévolas, você será condenado. A justiça virá sobre ti e você terá que ressarcir seus erros. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Só estou comentando e explicando. E todos nós temos que prestar muita atenção nisso. Todos nós temos que agir segundo esses ensinamentos para fazermos valer os bons sentimentos, os bons ideais. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas tendências, as nossas mazelas a serem corrigidas, a serem buriladas. Não vai ser em uma encarnação que vamos corrigir todas, mas vai ser numa encarnação que nós vamos dar os passos importantes para o início da nossa redenção. É nesta encarnação que nós estamos, tomando conhecimento do Evangelho, tomando conhecimento das leis divinas, que nós vamos agir de forma firme e convicta para interiorizar o amor divino em as suas leis, para corrigirmos-nos das nossas tendências, das nossas mazelas, para lutarmos com as nossas imperfeições. Porque conforme vamos buscando nos aperfeiçoar, conforme vamos lutando para fugirmos de certas tendências que ainda carregamos, é nesse momento que as leis do amor estabelecem nossas almas e nos abrem um caminho de luz e de paz para a nossa redenção. Nenhum de nós seremos justificados por nos acharmos excelentes cumpridores da lei. Todos nós seremos julgados pela nossa própria consciência, segundo os parâmetros da lei estabelecidas nela. E como já conhecemos o Evangelho, temos parâmetros mais sofisticados de que contrabalançar, de fazermos o nosso julgamento, de procurarmos o nosso entendimento. Façamos por onde trabalharmos intimamente. Porque somente trabalhando intimamente faremos todo o bem possível.
Senhor. Tenha misericórdia dessa pobre alma que ainda erra, que ainda desvia do caminho do bem. Dai-nos força para prosseguirmos a nossa jornada, corrigindo as nossas arestas, corrigimos as nossas tendências e buscando, Senhor, o caminho redentor do Teu Evangelho de amor. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quem está entendendo Deus de verdade? Quem na terra busca verdadeiramente a Deus, mas o Deus justo, misericordioso, o Deus bom, praticando os seus atos, esforçando-se por praticar os seus atos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todo o bem que nós fizemos é insuficiente. Se nós já entendemos que temos que fazer uma parcela do bem, tem muitos outros bens que nós temos que fazer. Se nós já entendemos que temos que fazer isso ou aquilo, temos muitas outras coisas que precisamos edificar. É importante que entendamos que temos que fazer todo o possível para edificarmos e construirmos todos os bens em nossas almas. É importante entendermos que temos que agir para construirmos as benesses divinas em nosso caminho, em nossas relações íntimas, no engrandecimento de nosso espírito. Procuremos, pois, entender o tamanho da nossa responsabilidade perante nós mesmos, que já conhecemos um pouco da lei, que já entendemos que a lei divina é para cada um de nós agirmos de forma mais útil dentro da sociedade, mas ainda estaremos sendo inútil, porque quanto mais o bem fizermos, mais precisamos de fazer. Então vou desistir de tudo. Não é um fator mais inteligente. O ponto mais notável do nosso processo evolutivo é quando entendemos que fazemos aquilo que damos conta de fazer, que passamos a agir segundo os ditames da nossa consciência dentro do limite das nossas possibilidades. E termos a humildade de, após aquele dia, ao depararmos com a nossa consciência e fazermos o nosso julgamento, entendamos que já demos um primeiro passo em direção a Deus. Mas nos esforçamos para errar menos, nos esforçamos para cometer menos erros, nos esforçamos para começarmos a estabelecer padrões de amor e de paz em nossas almas. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E aí Paulo faz aqui de uma forma muito importante essa colocação. Porque nós temos que prestar atenção. Como estamos agindo? Como estamos abrindo a boca para proferir isso ou aquilo? De que forma nós estamos tratando as situações que estão ao nosso redor? Ó criaturas, que têm debaixo dos lábios uma peçonha áspide, venenosa, ferina, enganosa. Não é quando você aponta o erro do outro para o outro se corrigir, não. É quando você age para enganar o outro. É quando você age falando uma coisa e fazendo outra. É quando você toma atitudes incompatíveis com o seu processo evolutivo, com a sua melhoria. Observai seus passos. Observai as suas ações. E veja que em direção seus passos estão te conduzindo. Seja por palavras, por ações ou por sentimentos. Ou até mesmo ato mecanicamente de andar, ir nessa ou naquela direção. Nós produzimos maldição ou bênçãos. Cuidado. Não venha falar para a pessoa, vai para esse lugar ruim. Mande ele ir despertar para Deus, despertar para as leis divinas, despertar para a consciência cósmica. Não mande a pessoa para lugar ruim,
porque você é corresponsável dos danos causados no meio ambiente psíquico em torno de você. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Julgue-se a si mesmo. Hoje você está muito mais aberto a perdoar ou a xingar? Está muito mais aberto a oferecer o seu coração para as obras do Senhor? Ou cobrar do outro sem nada fazer? Ou falar coisas que você não faz para enganar os outros? Quer enganar o outro? Sentirás o peso das leis divinas sobre sua própria cabeça. Assim está escrito. O Evangelho é um repositório de luz, que traz para nós o entendimento daquilo que precisamos fazer. Façamos, compreendamos, passemos a agir valorosamente com as fontes do bem, com as fontes do amor e das realizações superiores. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Não é ter medo de Deus, é ter a certeza de que as leis divinas são aplicadas integralmente, onde quer que estejamos, da forma mais apropriada ao nosso processo evolutivo, ao nosso processo de crescimento. É termos a certeza de que Deus age da melhor forma possível para nos educar, para nos corrigir, para fazer com que inteiremos-nos das verdades eternas, dos compromissos que temos perante a justiça de Deus. Não passará um tio e um iota sem que tudo seja cumprido. E peçamos a Deus que estejamos sempre dispostos a trabalhar pelo bem, porque, conforme disse-nos Emmanuel, quanto a justiça chega à sua porta, manda a misericórdia que, se for encontrado trabalhando no bem, que a cobrança seja adiada indefinidamente. Ou, muitas das vezes, atenuada ou extinta pelos atos do amor, porque um ato de amor anula multidões de pecados. Ora, nós sabemos que tudo o que da lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos nós vamos passar pelo nosso momento de transformação, pelo nosso momento de recuperação dos nossos sentimentos. Todos nós teremos que interiorizar valores. Todos nós deveremos procurar construir uma manhã de luz e de paz. Compete-nos agir de forma a engrandecer as leis divinas, compete-nos agir de forma a edificarmos o amor e a paz em nossos corações. Logicamente que cada um de nós temos um grau de responsabilidade, temos um grau de comprometimento perante a lei. Mas todos nós também temos a oportunidade de trabalhar para o bem, de edificar a paz, o amor e a fraternidade em nossas vidas. Todos nós temos que saber fazer prevalecer a luz do amor do Cristo, iluminando nossas consciências, conduzindo-nos para as realizações superiores da alma. Trabalhemos, pois, na edificação do bem. Trabalhemos, pois, nas realizações sublimes, que edificam e constroem uma manhã de luz. Porque, quanto mais nos esforçarmos para o bem, mais estaremos quitando dívidas. E sabemos que tudo que fizermos ainda não é suficiente, porque só a gratidão a Deus que devemos ter por estarmos encarnados e tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho é um ponto importante para nós crescermos e nos aprimorarmos perante as bênçãos do Senhor. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A carne é fraca, por isso eu errei. Não. Nós temos que aprender a praticar o Evangelho. Nós temos que aprender a agir segundo o Evangelho. Nós temos que aprender a agir segundo a vontade de Deus, para procurarmos agir contemplando a misericórdia e o amor, para que saibamos colocá-lo em prática.
E para contemplar a misericórdia e o amor, nós temos que ir para a obra da caridade. Mas se não tivermos fé, nós vamos continuar cometendo os nossos erros. Mas a doutrina espírita nos diz: persevere trabalhando para o bem, que você converterá o seu coração para o bem. E aqui, Paulo está mostrando que não adiantava nada ter as obras. Naquele momento, ia chegar a hora das arenas que você teria que ter fé para justificar-se a si mesmo e perseverar até o fim. Por isso que ele fala tanto em fé. Porque, compreenda, em um dado momento a pessoa estaria diante dos leões das feras, famintos no circo. E ali, se você não tivesse fé convicta de que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa alma, você negaria Jesus. Você ia fazer o que ali diante de um leão faminto e as autoridades que queriam alguém se negando ao Cristo para servir de bandeira para que muitos negassem? Portanto, Paulo exortava a todos a terem fé, confiança, esqueça as obras. Mantenha a fé. Porque naquele momento, chegar para aquelas autoridades, eu fiz muitas obras de caridade. Eles não queriam saber disso. Isso iria irá-los ainda mais. Agora se falava-se para eles: pela fé no Senhor Jesus, padecerei todo esse sofrimento com amor e serenidade. Isso lhes doía no fundo da alma. Lhes trazia sentimentos confusos, indefiníveis, indescritíveis. E ali começava-se a conversão de muitos espíritos. Portanto, Paulo fala que devemos ter fé e respeitarmos a lei dos homens e de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E a justiça de Deus veio trazer para cada um de nós a informação: Jesus é o Senhor de nossas almas, Senhor que nos guia o caminho, luz que veio para o mundo para nos dar os caminhos redentores, que os profetas, ao descreverem as leis contidas nas antigas escrituras, diziam que ele viria para ser a nossa redenção. Então não adianta acreditarmos nessa lei e dizermos que praticamos essa lei. Precisamos estar com o coração aberto para aceitarmos e seguirmos o Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Praticar a lei é uma obrigação sua. À medida que você conhece o Evangelho, você tem que praticá-lo. Não é nada demais nisso. Agora, perseverar na fé faz a diferença. Porque quando você está perseverando na fé, quando você está caminhando com fé, mesmo as adversidades, as tribulações mais difíceis, mesmo sendo colocados diante de leões, feras, flechas incendiárias, aquelas pessoas continuariam perseverantes, crendo, confiando e dando seu testemunho. Portanto, ele tinha que ensiná-los a ter fé. Hoje nós já procuramos praticar o Evangelho naturalmente, sem grandes tribulações ao nosso redor. Tem lá um ou outro bullying, mas coisas toleráveis. Portanto, é necessário que empenhemos a nossa vida, a nossa existência, na prática do bem e da caridade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a apropriação da sua fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vejamos, como que nós devemos agir diante das leis divinas? Praticando-a. Mas se você pratica as leis divinas e a injustiça vem para ti, a injustiça segundo os olhos dos homens, você tem que ter fé perseverante, fé e convicção para estabelecer as bases do amor,
para estabelecer as bases do entendimento superior. E com isso, poder dar um passo importante para caminharmos para Deus, para nos aproximarmos de Deus, buscando a nossa perfeição. Isso é o que nós temos que fazer. Mas existem aqueles momentos que você passa por situações de tribulações incríveis, que não basta você ter as obras para se justificar. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que ser resignado, você tem que aceitar aquela situação e ver, e mostrar para Deus que você é forte o suficiente para passar por ela, vencê-la e superá-la, caminhando com dignidade na direção do Pai excelso de amor. Trabalhemos, pois, intimamente, para colocarmos essa fé em Jesus e acreditarmos que as obras nos ajudam a quitar nossas dívidas, sim, mas a fé vai ser aquela que vai nos bater a porta em nome de uma experiência chamada dor. E naquele momento de dor, nós mantermos-nos íntegros, confiantes em Jesus, que a vontade dele vai ser feita. Os trâmites da lei vão ser passados por julgamentos que não vamos conseguir interromper. E somente assim, edificando e construindo o amor a cada passo, a cada momento, faremos-nos melhores. Faremos-nos melhores seguidores do Cristo, melhores seguidores do Evangelho do Senhor. E entendermos principalmente que a justiça está sendo presente no tempo presente. A todo momento nós passamos por um momento que precisamos de sermos julgados, precisamos ser justificados, precisamos ser entendidos e nos esclarecer de que os ensinamentos divinos devem estar presentes em todos os nossos atos, em todas as nossas ações, para fazermos-nos melhores. E assim, com fé em Jesus, Mestre dos Mestres, Senhor de nossas almas, que nós venceremos todas as adversidades. E mesmo que a adversidade nos bater à porta de forma irremissível, irreversível, perseveremos na fé, na confiança, nas alegrias do porvir, porque nada nos acontece sem que seja da permissão de Deus, sem que seja condigna com a vontade de Deus, com as leis de Deus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Não adianta a gente bater no peito e falar, eu tenho fé, eu acredito. Não, eu tenho que agir. Eu tenho que tomar ações e atitudes que justifiquem a minha fé e que mostrem para o outro que eu tenho fé. Mas nós chegarmos, não, eu tenho fé. A fé vai ser demonstrada pela nossa resignação diante das adversidades. Não pelas nossas palavras, não pelas nossas atividades caritativas. As atividades caritativas são importantíssimas para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de entendimento das leis divinas. Portanto, Jesus deixou bem claro, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste. Estive na prisão e me foste ver, estive no hospital e me visitaste. Ou estive doente, enfermo e me visitaste. Então, os princípios básicos da caridade, Jesus deixou para nós, para sermos escolhidos entre as ovelhas do Senhor. Mas, diante das adversidades maiores, tenhamos fé. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e pelo meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei da fé. A lei do amor, da compaixão, da solidariedade. Porque não é o ato de estar circuncidado ou não que temos fé. Não é por estarmos fazendo caridade física ou não é que temos fé. Não é pelo ato de estarmos fazendo oração ou não que temos fé. É pela condição íntima que passamos pelas adversidades. É pela condição íntima que encaramos os fatos que definirá se estamos seguindo a lei, se estamos agindo com fé e com respeito a Deus e amor a Jesus. Entendamos. Somos espíritos eternos e imortais. Passamos por várias situações ao longo dos séculos, ao longo de milênios. E somente aprendendo verdadeiramente a amar,
e a perdoar, estaremos edificando as bases do amor, as bases da verdadeira fraternidade que nos conduzirá a Deus. E a verdadeira fraternidade está imbuída em obras, fé, coragem, resignação e reforma íntima. Porque somente assim encontraremos a paz de consciência que nos conduzirá ao Senhor, que espera que cada um de nós saibamos trilhar o caminho necessário ao processo evolutivo. Por mais que caiamos em labirintos estabelecidos pela própria lei do karma, precisamos fazer prevalecer o nosso Dharma, o nosso objetivo superior. E a fé nos levará a sair desse labirinto e encontrar a ressurreição de nossas almas em ações edificantes do bem. Paz e luz, que as bênçãos do Senhor estejam sempre nos envolvendo, iluminando nossos caminhos para a redenção espiritual de cada um de nós.